E aí agora a gente entra num ponto crítico aqui, no capítulo 5, que é o livro selado. Tá certo? Aqui em Apocalipse ele vai retratar como um livro, mas na verdade é um rolo, tá bom? Naquele tempo ainda não existiam livros, né? No tempo de João eles tinham ali os papiros, né? Os rolos, eles tinham um pergaminho. Então, o livro que é relatado aqui no capítulo 5 de Apocalipse, ele não é um livro, mas ele é um rolo, tá certo? É um rolo. E aí a gente tem um ponto que é o seguinte, uma crise universal. Aqui no capítulo 5, a cena que a gente vai ter é exatamente aquela que a gente viu na imagem anterior. Um livro selado. Tá certo? E diz assim, ó. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Percebe que aqui, o que está acontecendo aqui, João está descrevendo uma crise que ocorre no céu? Porque pensa comigo, a gente viu que Deus ele é louvado, o Pai. Por quê? Porque é o Criador. Pela vontade dele, todas as coisas veio a existir. E Deus ele está sentado no trono, e junto dele tem o quê? Um livro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E lembra, o 7 é o número divino, o número da perfeição, que representa exatamente o quê? Esse livro ele está tão perfeitamente selado, que nesse momento aqui em que João está vendo está tendo essa visão, ninguém pode abrir ele. Mas tem um ponto que é crítico aqui, que é o seguinte: nem mesmo o Pai que está sentado no trono pode abrir o livro. Ou seja, o Deus que é criador, que é o Todo-Poderoso, nem mesmo ele pode o quê? Abrir o livro. Nem mesmo o anjo forte que proclama, né, quem é digno de abrir o livro, ele pode abrir o livro. E diante dessa situação, então, João ele entra em desespero. Ele começa a chorar e ele diz aqui, ó, né? Chorei muito, né? Ele chorou muito porque ninguém era digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E a gente vai ver que a palavra digno aqui também vai ser uma palavra-chave do capítulo 5, que ela vai se repetir várias vezes. Ou seja, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nem mesmo o Pai que está sentado no trono, nem mesmo esse anjo forte que brada, pode o quê? Abrir o livro. E agora? Qual que é o problema? Né? O que tem nesse livro que ele não pode ser aberto? E deixa eu ver se a gente já vai falar sobre o livro. Isso, a gente já vai falar sobre o livro. Então, o que é esse livro que está selado? Quando a gente, de novo, né, vamos voltar lá no Antigo Testamento para buscar as alusões que João está fazendo aqui para a gente. É dito lá em Deuteronômio, no capítulo 17, nos versos 18 a 20, tá bom? Que quando um rei ele fosse empossado, ele deveria receber o livro da lei ou o livro da aliança. E esse livro da lei é o livro de Deuteronômio. Tá certo? E esse rei, ele deveria fazer uma cópia do livro de Deuteronômio e ele deveria abrir esse livro e estudar esse livro durante toda a vida dele. Então, isso era uma regra. Todo rei que se assentasse no trono de Israel, o que ele tinha que fazer? Uma cópia do livro de Deuteronômio e ele deveria meditar nesse livro dia e noite. Tá bom? Lá em Deuteronômio capítulo 17, verso 18 a 20, tem esse mandamento, né, que é dado para o rei que assumiu o trono. E por que o livro de Deuteronômio? O livro de Deuteronômio, vamos dizer assim, ele é um livro que faz um resumo dos outros livros de Moisés, tá certo? Mas contando a história de Israel. Então ele pega a história de Israel desde quando eles foram libertos por Deus, os 40 anos que eles passaram no deserto até a entrada em Canaã. E lá no livro de Deuteronômio você vai ter a repetição da lei que foi dada lá em Êxodo capítulo 20. Então, ou seja, tudo que um rei precisava naqueles tempos para fazer a vontade de Deus, conhecendo a história do seu povo, se encontrava no livro de Deuteronômio. E aí tem um ponto interessante que é o seguinte, lá em 1 Samuel, capítulo 10, verso 25, eu vou mencionando aqui, você pode anotar e depois conferir, tá bom? A gente só não vai ler porque são muitos textos, aí vai estender muito. Mas lá em 1 Samuel, quando Saul ele é colocado como rei em Israel, Samuel ele escreve um livro, tá certo? E ele entrega ali
para os levitas. Ele faz um registro num livro e entrega para os levitas. Lá em 2 Reis, capítulo 11, verso 12, Joás, quando ele vai... ele era uma criança, né? E quando ele é colocado como rei, né, ele não só recebe a coroa, mas ele recebe junto o testemunho. E o testemunho, o que é o testemunho? É justamente esse livro da aliança. Tá certo? Então, o rei, quando ele se assentava para reinar, ele tinha que receber junto o livro da aliança, que seria esse livro de Deuteronômio, que tem toda a história de Israel e todas as instruções para que um rei pudesse andar nos caminhos do Senhor. No Antigo Testamento, o testemunho ou a aliança é sempre usada como referência à lei e à instrução de Deus para o seu povo. Isso está lá em Êxodo, capítulo 31, verso 18, depois no Salmo 19, verso 7, Salmo 119, verso 13 e 16, e diversas outras passagens. E aqui tem um texto do Ranko Stefanovic, que é ele que ele propõe essa ideia do livro selado, lá no seu livro Revelação de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, ó, a capacidade de possuir o livro da aliança e a habilidade de abri-lo e lê-lo demonstrava o direito de reinar e lidar com qualquer crise que pudesse surgir. O livro também era uma constante lembrança de que o rei ele era responsável perante Deus, que era o grande rei. O trono real que era ocupado era de fato o trono de Deus. O rei israelita ele era um co-governante com Deus, honrado por sentar à sua direita. Ou seja, quando um rei israelita subia ao trono, ele era o representante de Deus na terra. Tá certo? Isso a gente vai ver lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, verso 23. Quando Salomão se assenta no trono, diz que o quê? Que ele ocupou o trono do Senhor. Tá bom? E lá em Salmo 110, verso 1, também vai fazer essa menção. Então, o rei, quando ele assumiu o trono, ele tinha que ter o quê? A capacidade de tomar o livro da lei, o livro da aliança, e viver uma vida em conformidade com aqueles ensinamentos. Deus ele fez uma aliança com Davi, prometendo a perpetuidade de sua dinastia. Ele falou que nunca faltaria um herdeiro de Davi no trono. No entanto, poucos reis se demonstraram dignos de ocupar o trono em Israel. E por não obedecer ao que estava escrito no livro da aliança, muitos deles tiveram até um reinado curto. Tá certo? A gente vai ver que aqueles reis que têm o maior reinado, justamente são aqueles reis mais fiéis a Deus. A gente vai ver isso com Josafá, com Ezequias, com o próprio Josias, apesar de não ter tido um governo tão longo, né, porque ele foi assassinado, mas ele foi fiel a Deus. E esses reis mais piedosos eram justamente os reis que o quê? Tomavam o livro da aliança. Tá certo? É até interessante que no caso de Josias, o livro da aliança estava escondido no templo. Ele estava numa das paredes do templo. Quando eles estão reformando o templo, eles encontram esse livro da aliança, levam para Josias. Josias, quando ele lê esse livro, o que ele faz? Ele rasga suas vestes. Por quê? Porque toda a nação estava vivendo de uma maneira contrária ao que esse livro da aliança pedia. Tá certo? Então, a condição para você assumir o reino e governar com sabedoria era o quê? Você ser capaz de viver uma vida em conformidade com esse livro da aliança, que é o livro de Deuteronômio. E aí, o que a Bíblia vai apresentar para a gente? Ó? A falta de fidelidade dos reis e do povo em obedecer à orientação de Deus ocasionou o quê? O selamento do livro da aliança. E este selamento deveria ocorrer durante um período de tempo. Evidências fortes apontavam no tempo de João que o livro da aliança significava o direito e a autoridade dos reis israelitas em serem co-governantes com Deus no trono de Davi. E aí, um ponto interessante que a gente vê aqui em Isaías 29, do verso 9 a 14, qual que é? Deus pede para que seja lido o que está escrito no livro. E o povo não consegue ler. Eles não podem ler. Tá certo? Por quê? O livro está selado. Quando a gente vai lá em Daniel, no capítulo 2, no verso 4 e 9, vamos olhar lá Daniel, capítulo 12, como ele tem a relação direta com o Apocalipse. E esse texto aqui ele é fundamental para a gente compreender também algumas coisas aqui de Apocalipse. É bom a gente fazer questão de ler esse texto. Daniel, no capítulo 12, no verso 4 e 9. Quem tiver encontrado já, por favor, pode ler para a gente.
Alguém quer ler? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. E o verso? E o verso 9 agora. Não. Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras são encerradas e seladas até o tempo do fim. Então a gente percebe o que aqui no livro de Daniel? Bem no final do livro de Daniel. Que parte da profecia, parte do que estava escrito no livro da aliança, o que? Seria o quê? Ele seria selado por um período de tempo. Ele ficaria, as pessoas não teriam entendimento a respeito dela durante um período de tempo. Tá certo? E o que ocasionou esse selamento do livro da aliança? Justamente a incapacidade do povo ouvir a voz de Deus, se submeter à vontade de Deus. E também dos seus governantes, dos seus reis, de andarem em conformidade com a vontade de Deus. A gente vai ver, né, que depois do rei Josias, sobe, acho que Jeoaquim, e depois Zedequias, e aí acaba o reinado de Judá. Ou seja, o último rei da linhagem de Davi foi Zedequias. Depois não tem mais nenhum que volta a ocupar o trono. E aqueles que ocupam o trono em Israel, eles não são da linhagem de Davi. Tá certo? A gente vai ver Herodes depois, e aí a gente vê, inclusive no sacerdócio, né, que só deveria pertencer aos descendentes de Arão, acaba acontecendo uma mistura e aí eles se perdem. E aí, o que a gente vai ver no Novo Testamento? O surgimento de Jesus, que é chamado o quê? O filho de Davi. Ou seja, ele teria direito ao trono, tá certo? Mas, como ele disse, né? O meu reino não é deste mundo. Então, olha só aqui o que a gente vê na sequência do capítulo 4. Então, a proposta aqui é que esse livro selado, né, é o livro da aliança. Tá certo? O que significa esse livro da aliança? Se o livro de Deuteronômio aqui na Terra, que é o tipo, representava toda a história de Israel até a entrada em Canaã, esse livro da aliança que está selado no santuário celestial representa o quê? Todo o desenrolar da nossa história. E ele está selado. Entendeu? Então, todo o grande conflito, toda a controvérsia entre Deus, entre Cristo e Satanás, todos os elementos, eles estão nesse livro, só que eles estão o quê? Selados. E aí entra a questão aqui do surgimento do Cordeiro, né? Aquele que é capaz de abrir o livro. Olha só. Lá no verso 5 do capítulo 5 diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Essa cena que a gente vê aqui é o ápice do capítulo 4 e 5. Você percebe que nos versos anteriores, do verso 1 a 4, foi instituída uma crise universal. Qual era? Um livro selado que não podia ser aberto por ninguém, nem mesmo por Deus que estava sentado no trono, o Pai. E João começa a chorar muito por conta disso. Só que no verso 5, um dos anciãos disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E quando ele disse isso, João, então, né? Ele olha para ver quem que é o leão da tribo de Judá e ele vê o quê? Um cordeiro como tendo sido morto. Então, aqui, novamente, a gente tem várias nuances, né? Quando o ancião diz para João, não chores, o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, aqui ele atribui a Cristo símbolos que representavam a realeza de Israel. Porque todo rei em Israel tinha que ser o quê? Da tribo de Judá. Tá certo? Eles que ascendiam o trono. Eles eram os descendentes de Davi. Depois, aqui, o texto traz para a gente a raiz de Davi, mas o ideal seria um descendente de Davi, né? Ou um braço de Davi. Não é bem o braço, é da árvore, não é um galho, né? É um galho de Davi, né? É como se estivesse saindo ali de Davi. Não é bem a raiz de Davi. Ou seja, a ideia aqui é um descendente de Davi venceu para abrir o livro. E quando a gente olha essas descrições, e a gente olha para a Bíblia, lá em Lucas, por exemplo, no capítulo 1, no verso 31 e 32, é dito que Jesus ele iria sentar-se no trono de quem? Do seu pai. Seu pai quem? Davi, fazendo uma referência a Davi. Tá certo? Jesus ele era chamado do quê? O filho de Davi. Lá em Lucas 18, verso 38, né? Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era reconhecido como o quê? Como uma descendência de Davi. E lá em Jeremias, no capítulo 23, versos 5 e 6, existe a promessa, né, de que o próprio Deus iria levantar um descendente de Davi e esse o quê? Iria se assentar no trono e reinar para sempre. Então, quando o ancião se dirige a João e ele chama Jesus de leão da tribo de Judá e raiz de Davi, o que ele está apontando? Para os requisitos que Cristo tem de realeza, de se assentar ao trono. Ou seja, ele tem o direito de assentar ao trono. Por quê? Porque ele é um descendente de Davi, ele é da tribo de Judá. Então ele tem todas as prerrogativas para se assentar ao trono. Só que mais do que isso, ele diz o quê? Que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. E esse é o grande ponto aqui. Cristo, ele foi vencedor. Na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue por nós e entregou a sua vida, ali ele foi vencedor. E quando João, né, ele olha para ver o leão e ele vê o cordeiro como tendo sido morto, essa é uma alusão direta a João capítulo 1, verso 29. Não é isso? João Batista, quando ele vê Jesus, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o leão, o descendente de Davi, ele tem todo o direito de se assentar ao trono, por quê? Porque ele faz parte da realeza. No entanto, ele se assenta ao trono porque ele faz parte da realeza e também porque ele venceu. E como que ele venceu? Ele venceu como leão? Não. Ele venceu como cordeiro. E esse que é o ponto fundamental. Ele não venceu como leão pela sua ferocidade, pela sua braveza, pela sua coragem. Mas ele venceu como cordeiro, no seu serviço, na sua humildade, na sua humilhação. Cristo derrotou para sempre Satanás e todas as potestades malignas, quando ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. E é por isso que todo o céu ele irrompe, dizendo, né? Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O que representa isso aqui para a gente, meus irmãos? Nem mesmo Deus, que era o Criador, podia abrir o livro. Por quê? Para abrir esse livro, você tinha que ter o quê? Exatamente aquilo que foi dito pelos anciãos. Você tinha que ter a prerrogativa real, você tinha que fazer parte da realeza, e ao mesmo tempo você precisava ter o quê? Vencido a morte, vencido o pecado. Deus sendo o Criador, o Pai sendo o Criador, né, ele já é o próprio rei, né, o grande rei. Mas ele não era da descendente de Davi. E ele também não morreu para vencer. Tá certo? Quem fez esse papel? Quem assumiu essa função? Cristo. E é por isso que ele, então, era digno. Cristo, sendo divino e ao mesmo tempo humano, ele podia, então, agora tomar esse livro e abrir os selos. Ou seja, todos aqueles que estavam no céu, lembra lá no capítulo 4, a gente tinha dois grupos, seres divinos e seres humanos, tá certo? Os 24 anciãos, humanos que foram redimidos pelo sangue de Cristo e agora fazem parte do conselho celestial.
Eles poderiam abrir o livro? Não. Por quê? Além deles não ter a questão da realeza, eles não eram divinos. Eles eram humanos. Ali no âmbito celestial, os anjos não poderiam cumprir essa função. O próprio Pai não poderia cumprir essa função, porque ele é somente divino. Mas Cristo, ele é divino e humano. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o descendente de Davi e ele também é o cordeiro. Ou seja, ele tem duas naturezas, uma divina e uma humana. Não 50% uma, 50% o outro, mas uma totalmente divina e outra totalmente humana. E é por conta disso que ele pode abrir o livro. Ou seja, diante desse grande problema que surge no universo por conta do pecado, essa crise que é estabelecida, o único que pode resolver esse problema é quem? É Cristo. Jesus é o único que pode lidar com a questão do pecado, com a grande questão da controvérsia que Deus tem contra Satanás. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.